Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação e eu ensino pessoas de tecnologia a protegerem empresas dos ataques dos hackers. E aqui nesse episódio, né, aqui nesse programa, eu falo sobre carreira na área de segurança defensiva. Então, justamente para as pessoas que querem proteger as empresas, né, o Blue Team, como a gente conhece. E também eu tiro as dúvidas de vocês da audiência, dúvidas essas sobre segurança da informação, sobre como proteger, sobre ataques, sobre como as empresas estão sobrevivendo aos diversos tipos e ameaças, né? Análise de risco e tudo mais. Ok, pessoal? Mas antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre como a auditoria de segurança, né, elas trabalham em conjunto para protegerem as empresas. Então, nós vamos tirar aqui todas as suas dúvidas de auditoria e se isso é uma área da segurança, se não é da segurança. Então, nós vamos debater esse assunto aqui hoje, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, segue o meu perfil, compartilha com as outras pessoas que querem aprender também nessa área de segurança, querem aprender a proteger empresas, querem trabalhar nessa área que é uma área que tem bastante demanda, poucos profissionais qualificados, então é uma área que tem bastante oportunidade, né? E nesse ano aí de 2023, mesmo com as empresas, grandes empresas aí demitindo profissionais de TI, a área de segurança, pelo que a gente tem notado, está segurando a barra. Não vou dizer que ela é maravilhosa, não é isso, não é que assim, não existe demissão na área de segurança. Tem demissão, mas pelo que nós estamos percebendo, bem menos do que em outras áreas de tecnologia, mesmo porque, primeiro, é uma área onde a empresa precisa ter profissionais, ela precisa se proteger, não dá para ela economizar nessa área, e é uma área que ainda faltam muitos profissionais. Então, se ela demitir esses profissionais, pode ser que mais à frente ela não consiga recontratá-los. E é por isso que eu venho e falo aqui para vocês, praticamente todos os dias, estudem para a área de segurança da informação para terem oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Deixa eu rodar aqui a vinheta para quem está nas outras mídias. Instagram. Bom, estamos de volta, né? Então, para não faltar minha vinheta aqui, ó, pega seu café e vamos falar de segurança. Primeiro, vamos começar pontuando o que é auditoria, certo? E por que que eu digo que a auditoria, ela protege a empresa, ela ajuda a proteger a área de segurança. A auditoria, ela nasceu, né, de uma necessidade de se ter uma pessoa não vinculada ao trabalho, verificando se aquele trabalho havia sido feito corretamente. Salvo engano, aí é a minha pesquisa, tá? Eu não trabalho com auditoria, mas eu pesquisei o assunto para vir aqui falar com vocês. A origem da auditoria, ela começou na área financeira e contábil. Então, é por isso que nós vemos muitas empresas de auditoria, como Ernst Young, Deloitte, KPMG, elas são extremamente conhecidas como empresas que fazem auditoria financeira. Financeira, fiscal, contábil. O que isso significa? O dono da empresa, ele não pode confiar somente nos seus funcionários, né? Nessa área de contábil, né? Então, se ele deixa um funcionário sozinho ali cuidando, e esse funcionário ou ele erra, ou ele é mal intencionado, ou ele, por algum outro motivo, ele quer prejudicar a empresa, ele deixa de recolher um imposto, ele desvia verbas ou alguma coisa assim,
Então ele pode prejudicar a empresa em vários fatores, né? Desviando esse dinheiro, né? Na ausência do pagamento, e aí a empresa sendo depois processada pelo Estado porque não pagou os impostos ou alguma coisa assim. Então, dessa ideia, né? Bom, precisamos ter alguém que não seja da área contábil, que não seja vinculado à área contábil, fiscalizando o pessoal da contabilidade. Então, daí que nasceu a auditoria. Ele é uma entidade, vamos chamar assim, que fiscaliza o trabalho de alguém. E aí, nós tivemos vários tipos de auditoria depois que surgiu essa contábil e financeira, as pessoas viram e falaram: não, isso aqui é interessante. É bom você ter uma outra pessoa de fora, não vou dizer assim fiscalizando, mas uma segunda opinião. Seria a mesma coisa que você, por exemplo, vai ao médico e aí você faz um exame médico, aquele exame dá um resultado, e aí você faz todo um tratamento pesado, às vezes, por conta de um resultado. E se aquele resultado estiver errado? E você não tinha aquela doença? Aí você fez um tratamento, prejudicou sua saúde à toa. Então, seria necessário ter uma pessoa que proteja os seus interesses dentro da empresa, checando se aquele diagnóstico foi feito corretamente. Então, aplicando isso a outras áreas, né, isso foi um exemplo, obviamente, né? Mas aplicando isso em outras áreas, para a empresa é uma proteção ela ter um auditor contábil, porque o auditor vai lá verificar se está sendo pago todos os impostos, se não está tendo desvio de dinheiro. Porque uma empresa, às vezes, ela é tão grande que o dono ele não consegue cuidar de tudo, não é? E aí, a gente pode estender isso também, por que não, para a área de segurança da informação. Por quê? Porque a nossa área, ela tem ações, tarefas que são vitais para a empresa. Eu já falei aqui para vocês, existem empresas que quebraram depois de um ataque hacker. Existem empresas que não se recuperaram depois de um incêndio, onde perdeu todos os computadores. Existem empresas que não se recuperam, por exemplo, depois de um golpe na praça, um golpe virtual, né? Não é nem um ataque hacker, mas aquele golpe mesmo de fraude processual, né? Uma fraude de compra, uma fraude contábil ou alguma coisa assim. Então, por isso que a empresa ela tem que se cercar de pessoas que estão ali para fiscalizar. E é esse o papel do auditor. Além da empresa, um auditor, ele também protege os interesses dos clientes. Vamos imaginar então, você é cliente de um banco, e esse banco, você vai lá, deposita todo o seu dinheiro, faz os seus investimentos naquele banco, ou seja, todo o seu patrimônio está ali alocado em um banco só, né? Vamos imaginar que você não seguiu a regra de não colocar todos os ovos em uma única cesta. E de repente, o banco quebra. E aí vai para o jornal, tal, olha, o banco quebrou e tal. Por que que o banco quebrou? Ah, porque os funcionários estavam fraudando os relatórios contábeis, e aí o banco investiu mais do que ele podia e acabou quebrando, emprestou mais dinheiro, tinha mais inadimplência do que deveria e acabou quebrando. Quem saiu prejudicado? Ah, você pode me dizer, o dono do banco ele saiu prejudicado, com certeza. Mas você também saiu prejudicado. Você, como cliente daquele banco, você depositou todas as suas confianças e os seus ativos financeiros em um banco que acabou de quebrar. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas leis que, mesmo que um banco quebre, existe um fundo garantidor de crédito e tal. Mas, dependendo do volume que você tem no banco, conta corrente, investimentos, isso pode demorar. Imagina que você fez toda a sua previdência privada em um banco e esse banco quebrou. Então é por isso que a auditoria, ela protege a empresa, mas ela também protege os clientes.
E isso aqui eu só estou falando de auditoria interna do banco ou da empresa. Tem muitas empresas que têm auditoria interna, não só bancos, mas cooperativas têm auditorias internas. Por quê? Porque quem é o dono de uma cooperativa? Todos os cooperados. Então, eles têm que mostrar relatórios para os vários donos daquela empresa, né, daquela cooperativa. Então, por isso que eles têm muita auditoria interna. Empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, é obrigatório ter auditoria. Por quê? Porque os investidores, a pessoa comum, né, o CPF, que vai lá para a Bolsa de Valores, ele quer comprar uma ação, ele quer ter a segurança de que aquela ação representa uma empresa teoricamente sadia, que pelo menos os relatórios contábeis que eles colocam a público são reais. Então, por isso que a auditoria, ela também é importante nesse fator, né, de proteger a empresa e o cliente. E aí nós podemos estender assim essa discussão para uma auditoria bem feita, ela protege o mercado, ela protege a sociedade. Vocês têm visto aí nas, nas notícias uma grande varejista aqui no Brasil que é, provavelmente teve problemas na sua contabilidade e agora virou uma surpresa que é uma empresa que está quase quebrando, não é? Vocês sabem de que eu estou falando, não preciso dizer aqui o nome, mas é uma coisa assim que não é normal. A auditoria falhou ali. E está vendo todo o problema que está dando para a sociedade. Porque é uma empresa gigantesca, que tem vários parceiros de negócio, várias empresas pequenas que dependem dela, tem funcionários que dependem dela, tem clientes, por que não, né, que dependem dos serviços dessa empresa. Então, assim, é crítico, certo? E estendendo esse trabalho da auditoria para a área de segurança, eu quero investir ou pôr o meu dinheiro em um banco que eu tenha certeza que é um banco seguro do ponto de vista de segurança da informação. Então, se eu sei que esse banco ele tem uma auditoria tanto interna quanto externa, já vou explicar a diferença de auditoria interna para externa. Eu fico mais tranquilo em depositar minhas economias naquele banco. Eu fico mais tranquilo em ser cliente daquele banco, em ser funcionário daquele banco, né? Porque se a empresa quebra também, eu estou no olho da rua. Então é importante, né, que tenha-se auditorias em vários aspectos e a segurança da informação é um deles, né? O papel da auditoria é checar se algo que foi planejado está sendo bem executado, tá? E eu, como sempre, eu trago aqui muitos exemplos da aviação. Por quê? Porque a aviação é considerada hoje um dos mercados mais seguros, certo? E se a gente fala de segurança, a gente tem que se espelhar muito em quem a área mais segura, né, de todas as empresas, né? Então, o mercado de aviação comercial, ele é uma área muito segura. Você pode ver que quando ocorre um acidente aéreo, existe uma investigação, existe relatórios e tudo mais. Queria eu que a área de segurança de computadores também fosse assim. Quando uma empresa hackeada, que tivesse uma investigação terceirizada do governo, que demonstrasse um relatório para saber o que aconteceu e tudo mais, e desse recomendações para outras empresas de como evitar que aquilo aconteça. Mas é óbvio, nós não estamos tratando das mesmas coisas. Uma empresa de aviação comercial envolve muitas vidas, por isso que ela tem que ser tão segura. Ao passo que a área de tecnologia provavelmente não vai envolver tantas vidas assim como na aviação comercial. Então é por isso que os nossos índices de segurança não são iguais o da aviação. Mas lá, por exemplo, quando um mecânico ele faz uma manutenção em um motor da aeronave, um motor direito, ele não pode fazer a manutenção no motor esquerdo. Tem que ser outro mecânico lá. Por quê? Se ele comete um erro no motor direito e ele cometer esse mesmo erro no motor esquerdo,
e o avião decolar, ele vai perder os 2 motores e aí pode cair. Se você diferencia essas pessoas, você coloca um mecânico para olhar o motor direito, outro mecânico para olhar o motor esquerdo, as chances de 2 mecânicos diferentes fazerem o mesmo problema, né, errarem da mesma maneira, são menores. Além disso, quando um mecânico ele faz uma manutenção no motor da aeronave, existe uma segunda pessoa que vai lá verificar o trabalho dele. E não pode ser, obviamente, quem está envolvido no outro lado. Se a gente fosse transpor isso para a área de tecnologia, o que, que nós poderíamos fazer? Por exemplo, uma empresa tem lá 2 servidores de aplicação. Então, uma aplicação lá da empresa, um portal ou o e-commerce da empresa está em 2 servidores para a gente ter alta disponibilidade. Se um profissional vai lá atualizar o servidor 1, ele não pode ser o mesmo profissional a atualizar o servidor 2. Então, para atualizar o servidor 2, tem que ser outra pessoa. Porque se ele errar algum procedimento aqui, provavelmente a segunda pessoa no outro servidor não erre. E aí, se acontecer alguma coisa na no servidor e o servidor cair, não vão cair os dois, provavelmente, certo? Então, tem certas coisas, e aí também nós poderíamos ter um terceiro papel, né? O papel do auditor, verificando se aquele trabalho feito no servidor 1 e aquele trabalho feito no servidor 2 foi executado com sucesso. Então é isso que a gente tem que ter, né? A auditoria ela pode fazer o trabalho de checagem se algum procedimento foi executado de maneira correta ou se ele está implementado de maneira correta e se ele está funcionando. Porque dentro da área de segurança da informação, vocês vão ver que muitas vezes você vai determinar quando o usuário for criado, tem que ser criado nessa ordem, X, Y e Z. E aí, quando isso vai para a vida real, às vezes não funciona. O papel do auditor é olhar e falar: opa, não está dando certo. O planejamento que o Fábio pensou na vida real não está funcionando, não está ficando seguro. Então a auditoria vai olhar o meu trabalho e vai auditar, falar: olha, não ficou legal, refaz. E aí eu tenho que mudar o meu procedimento, implementar e a auditoria vai checar. Então é muito bom ter os olhos de uma pessoa de fora que não está envolvida, que não é meu subordinado, que não é subordinado do mesmo gerente que o meu, porque tudo isso pode gerar o quê? Conflito de interesse. Isso é uma coisa que na área de segurança vocês têm que entender muito bem. Toda vez que houver um conflito de interesse, a gente tem que mudar alguma coisa ou adicionar algum controle. Conflito de interesse, para quem não sabe o que é quando você, por exemplo, você é um aluno, você fez a sua prova e você mesmo passa a sua nota para o sistema da escola. O que que te impede de você passar uma nota maior, se ninguém for fiscalizar? Então existe aqui um conflito de interesse. É do meu interesse que eu tenha uma nota maior. Eu fiz a prova, eu corrigi a minha prova e eu vou passar minha nota no sistema. Ué, se ninguém vai olhar isso, ninguém vai conferir, ninguém vai fiscalizar, não é do meu interesse eu ganhar uma nota maior? Então eu posso agir contra a verdade, né, contra a realidade e aumentar minha nota. Na empresa, a gente tem muito conflito de interesse aonde pode ocorrer desvio de dinheiro, onde pode ocorrer prejuízo para a empresa e ganho próprio. Por exemplo, eu sou um comprador da empresa. Tudo que a empresa precisa comprar passa por mim e eu ligo para as pessoas comprando. Compro papel, compro material, matéria-prima, compro computadores. E eu tenho um cunhado que é dono de uma loja de computadores. Qual o problema de eu comprar com meu cunhado?
pode haver um conflito de interesses. Por quê? Talvez o preço que o meu cunhado vai me passar não é o melhor preço que a empresa poderia pagar, mas como é meu cunhado, eu vou comprar dele, porque eu quero, obviamente, que ele ganhe bastante dinheiro, certo? Já que eu tenho que comprar aqui 50 computadores, eu vou comprar com meu cunhado. Então existe um conflito de interesse. Para evitar isso dentro da empresa, você tem mecanismos. E a auditoria serve para fiscalizar isso, e a auditoria não pode ter conflito de interesse. Por isso que o meu gerente não pode ser o mesmo gerente do auditor. A auditoria não pode estar vinculada à segurança da informação e nem ser colega de profissão. Ela tem que ser um departamento à parte, ela tem que ser uma diretoria à parte, porque ela tem que fiscalizar o meu trabalho, fiscalizar o trabalho da área de TI, fiscalizar a área de contabilidade, fiscalizar o RH, o departamento pessoal, né? Área de logística, área de compras. Então, por isso que ela tem que ser um órgão independente. Mas, como essa pessoa precisa ter conhecimentos de segurança, de contabilidade, porque senão eu sou profissional de segurança. Chega lá o auditor. Se eu percebo que esse auditor não sabe nada de segurança, e ele me perguntar assim: ah, a senha está protegida? Eu posso mostrar para ele outra coisa e falar: olha aí, está protegida. Eu enganei o auditor. O auditor ele não pode ser enganado. Então, para ele não ser enganado, ele tem que ter conhecimentos da área de segurança. Talvez conhecimentos básicos, talvez conhecimentos aprofundados. Vai depender do tipo de empresa que o auditor está trabalhando, vai depender do escopo, né, do trabalho, o que esse auditor tem que fazer, se já teve problemas no passado, né? Então, a auditoria, ela, em alguns casos, ela consegue oferecer vagas para ex-funcionários da área de segurança ou pessoas que tenham conhecimento em segurança da informação. Por quê? Porque nosso objetivo é proteger a empresa. O objetivo do auditor também é proteger a empresa. Só que para eu passar numa auditoria, eu posso mentir para o auditor? Não deveria. O auditor ele não pode ser enganado. Então, o objetivo dele também é proteger a empresa. Por isso que alguns profissionais de segurança da informação, eles acabam indo trabalhar na auditoria, né? Lembrando que, às vezes, algumas pessoas me falam: ah, a auditoria é o órgão fiscalizador, é a polícia da área de segurança, é o grande vilão. Eles querem vir aqui ferrar a gente. Não tenham esta percepção. Nunca falem sobre isso, e se alguém falar isso para você, corrija essa pessoa, porque o auditor, ele não pode ser visto dessa maneira. O trabalho do auditor ele é igual ao seu, é de proteger a empresa. Muitas vezes, nós da área de segurança, quando vamos falar com a área de TI, com o desenvolvedor, e eu falo para um desenvolvedor: olha, aqui você codificou errado, você tem que colocar assim, assim, assado. Caso contrário, um hacker pode entrar no seu sistema. E aí ele vem assim: pô, esse cara da segurança é chato. Lá vem os caras fiscalizar o meu código. Se a gente pensar dessa maneira, só vai entrar em conflito da área de segurança com a TI, do auditor conosco. Então, da mesma maneira que você não quer ser tratado pela área de TI como o malvadão, o ranzinza, o chato, o auditor também não pode ser tratado como o chato, nem como ranzinza. Todo mundo tem que se ajudar, certo? Da maneira visando a proteção da empresa, né? Então não pensem, nunca falem que a auditoria é a polícia da segurança, é a polícia da empresa, ou que é o vilão ou a vilã da empresa. E tampouco a área de auditoria tem o objetivo de punir as pessoas, tá? Não é o objetivo deles punir pessoas. O objetivo é deixar mais seguro.
Também não confundam auditoria com assessment. Assessment é uma palavra em inglês para avaliação, mas a gente usa no mercado muito essa palavra em inglês mesmo, tá? Então, por isso que eu vou falar aqui assessment. Um assessment, normalmente, ele é uma avaliação quando chega um novo diretor da área de segurança e ele precisa se ambientar como está a segurança da empresa. Por quê? Porque a segurança não é algo visível, não é como uma casa que você chega e aí você vê o arame farpado, você vê o alarme, você vê uma câmera. A segurança digital, a segurança de computadores, ela é muito oculta, ela é um back-end, certo? Então ela está dentro da tecnologia. Agora, se eu chego nessa empresa hoje, estou encarregado da segurança de uma grande empresa, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Né? Não conheço alguns funcionários só, não conheço todos os funcionários. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer um levantamento de como está a situação atual. É a mesma coisa se você fosse um contador ou uma pessoa do financeiro. Qual a primeira coisa que você vai fazer na empresa? Saber se a empresa está saudável financeiramente. Se você é um vendedor, saber se a empresa está vendendo bem, se está dentro da meta, se está entregando bem para os clientes, se os clientes têm reclamação. Todas as áreas têm a sua checagem de saúde. Não é só a segurança. Então, o assessment, ele é uma checagem, é um diagnóstico, é um exame que você aplica sobre a empresa para saber como ela está. E a auditoria, ela é uma checagem similar ao assessment, só que do ponto de vista de garantir a segurança para a empresa. O assessment, ele é um diagnóstico para quando você está chegando na área ou alguma coisa assim. A auditoria, ele é um diagnóstico mais profundo. É para ter certeza que um controle está em prática, para ter certeza que você está seguindo uma lei, para ter certeza que você está bem protegido, certo? Então, a auditoria, ela é mais aprofundada do que um assessment. Vamos aqui mais um bloco, só para a gente falar. A auditoria, ela é uma área de trabalho bastante interessante, tá? E por que eu falo isso? Porque da mesma forma que faltam profissionais de segurança, também existe uma falta grande de profissionais auditores. Por quê? Porque você precisa ter esse background. Então, se você quiser ser um auditor contábil, você tem que ter um pouco de conhecimento de contabilidade. Então, se faltam profissionais para a nossa área, que dirá auditoria? Então, é uma área que tende a pagar até mais do que a própria área de segurança da informação. Por isso que muitos profissionais eles começam em segurança da informação e depois eles são chamados ou convocados para trabalharem na área de auditoria, porque tem bastante experiência, porque já tem aquele olhar investigativo, analítico de ambientes, né? Já tem, vamos dizer assim, bagagem para poder ir lá e auditar um sistema, auditar alguma coisa assim. E esse foi o caminho que a minha amiga Liliana Scarpari fez. Ela começou na área de segurança da informação, ela foi trabalhar numa empresa de energia na cidade de Curitiba, e lá, depois de algum tempo, ela passou a trabalhar na parte de auditoria. Então, ela visitava várias empresas, né, vários escritórios na América Latina, nos Estados Unidos, auditando a área de segurança. E como ela tinha bastante o background de segurança, muitas vezes ela não ia lá para chegar lá e falar: ah, pô, vocês estão fazendo errado aqui e tal, e caneta lá e pronto, né? Resolvem aí. Não, ela se juntava com a área de segurança do país ou do escritório onde ela ia, e ela sugeria opções. Olha, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo outro e tal? Então, isso é muito interessante, trilhar este caminho
passando pela segurança e chegando à auditoria. Também existe o caminho inverso. A pessoa já é um auditor, só que é um auditor em outras áreas, contábil, financeira, né? E surge o interesse de poder auditar também sistemas e a área de segurança. Para isso, precisa, então, fazer o caminho contrário. Já é um auditor? Então agora precisa estudar os fundamentos da área de segurança, estudar um pouco mais de tecnologia, conhecer tecnologia a fundo, justamente para não ser enganado, né, ludibriado pelo profissional que está ali na ponta fazendo o trabalho, certo? Então, por isso que é interessante tanto o caminho de segurança para auditoria, mas também o caminho de auditoria para segurança, certo? Então, eu digo que os passos para se tornar um bom auditor vão passar por conhecer a área de segurança, né? Mesmo porque também no seu trabalho de auditoria, como você mexe, vai trabalhar com bastante informação confidencial, com informações que são de risco para a empresa e normalmente não são informações que você deveria ter acesso, né? Você está tendo acesso por força do seu trabalho de auditor. É, você também tem que ter conhecimentos de criptografia, de sigilo de comunicação, coisas que são da área de segurança da informação. Então, para você ser um auditor fora da curva, seria interessante também você dominar esses conceitos de sigilo, de criptografia, de proteção, de coleta de informações, aí falando um pouco mais de forense computacional, como você pode coletar provas que possam ser usadas em um tribunal ou pela justiça, passa também por disciplinas da área de segurança da informação. Então, mesmo que seu interesse não seja de auditar sistemas, conhecer a área de segurança da informação pode ser um bom, como que eu posso dizer, assim, um opcional, né, para sua carreira que pode te alavancar também, porque você vai fazer melhor o seu trabalho, né? Eu já disse aqui em outras lives, né, mas eu já tive uma oportunidade de trabalhar na auditoria da IBM. Mas como um auditor da IBM, ele tem que viajar muito, e são muitas viagens internacionais, ficam muito tempo longe de casa, eu optei por não dar prosseguimento. Mas, para vocês terem uma ideia, o trabalho de auditor interno da IBM é uma vaga que não abre para fora. Você, para ser um auditor interno da IBM, você já tem que ser funcionário da IBM por no mínimo 3 anos, né? Pelo menos era o que tinham me dito na época, para você se qualificar, porque a IBM é uma empresa muito grande, tem muitos processos. Se você pega um auditor de fora para fazer uma auditoria interna, primeiro você tem que explicar como que a IBM funciona, para depois o cara saber auditar. Então, eles davam preferência por fazer um processo seletivo interno por conta disso, porque você já precisava conhecer os procedimentos da empresa e para depois passar. Então, essa é uma dica também para você que às vezes deseja trilhar esse caminho de auditoria. Muitas das empresas elas dão valor ao funcionário interno. Então, talvez você não entre já na empresa como auditor, mas você entre na empresa como TI, como contabilidade, como segurança, para depois você conseguir uma transferência interna para a parte de auditoria, né? E dentro do trabalho do auditor, é interessante que você já tenha esse conhecimento, né? Que você vai ter que entender muitos documentos. Então, você tem que ser uma pessoa que gosta de ler bastante, né? Que tenha rapidez na interpretação de texto. Não adianta você, eu gosto de ler, mas eu leio, não entendo muito o que eu estou lendo, né? Infelizmente, tem certas pessoas, não é falta de estudo, não vamos dizer assim, é uma característica da pessoa. Ela tem que ler 2, 3 vezes para poder compreender aquilo que ela está lendo. Então,
saiba que o trabalho de auditor não é só ficar ali no sistema, testando, validando tecnicamente. A maioria do tempo você vai estar lendo documentos, lendo procedimentos, revisando esses procedimentos, checando se o procedimento está sendo feito, que é o trabalho, entre aspas, de fiscalização, né? Você vai escrever muito, ter que relatar muito, porque às vezes você tem que, por exemplo, fazer um relatório de não conformidade. O que, que é isso? Existe um processo. Esse processo está sendo aplicado, mas ele é aplicado corretamente, mas não está gerando o resultado esperado. Você tem que escrever tudo o porquê não está gerando esse resultado esperado. Então, isso é o que nós chamamos de não conformidade. Ou, por exemplo, você tem um procedimento e as pessoas não estão executando aquele procedimento corretamente. Você também tem que relatar: olha, foi verificado isso, foi testado isso. Então, se você não gosta de escrever relatórios, não gosta do só gosta da parte boa, que é investigar, que é fiscalizar, talvez a auditoria você vai acabar se frustrando se você tiver que escrever muito e tudo mais. Então, já estou preparando aqui, não é falando mal da auditoria, mas já estou preparando aqui vocês para que vocês não se iludam, né? Nossa, que legal, quero ganhar bem, quero viajar, quero não sei o quê, mas depois que começa a trabalhar, puxa, mas eu não sabia que tinha que escrever tanto, eu não sabia que tinha que ler tanto, nossa, que chato, tal. Então, já avalie, converse com os auditores para saber se é isso mesmo que você quer para sua vida, né? Então, não adianta você ficar buscando, e depois a hora que conhece, poxa, mas não era isso que eu pensava, né? Então, fique sabendo, né? Tem certas coisas que são legais, mas tem outras coisas que são um pouco mais chatas, tá? Pessoal, eu estou estourando muito aqui o tempo, então eu já vou partir aqui para o nosso final, né? Onde eu explico para vocês como que você pode trilhar esse caminho de auditoria e como você pode aplicar isso na vida de vocês agora mesmo, né? Onde vocês estão trabalhando e tudo mais. Mas antes de eu falar o final aqui, eu queria pedir para você, né, que se você está gostando desse assunto, deixa um like, compartilha com seus amigos, porque quando você deixa o like, o algoritmo ele entende que você gosta desse assunto e vai te mostrar outras pessoas, assim como eu, que também falam de segurança da informação. E aí você vai conhecer várias pessoas tão boas quanto ou até melhores do que eu, né, nesse conceito de segurança da informação, proteção de empresas. E para mim, você me ajuda porque o algoritmo entende que você é uma pessoa interessada em ver o meu conteúdo, então ele vai começar a sugerir o meu conteúdo para outras pessoas semelhantes a você, que fizeram às vezes a mesma graduação que você fez, que tem a mesma idade que você tem. Então, por similaridade, ele consegue chegar e ampliar mais essa mensagem da segurança da informação. E eu faço esses conteúdos aqui de forma gratuita, são protegidos por Creative Commons, então se você quiser usar esse conteúdo, às vezes numa palestra interna, ou quiser pegar um corte desse vídeo aqui e mostrar lá na sua empresa, colocar num treinamento interno da empresa ou na faculdade, você pode, porque aqui são direitos autorais livres, tá? Então você pode reproduzir, desde que você faça a autoria, né? Olha, tirei isso aqui do site tal, ou do canal tal, do YouTube, para que as pessoas possam também consultar o conteúdo maior, né? O conteúdo mais completo também para as pessoas saberem. Ok? Agradeço bastante essa força que vocês me dão de espalhar essa mensagem da segurança para outras pessoas. Então vamos lá. O que as pessoas pensam de errado, fazem o jeito errado quando pensam em auditoria? Penso que a auditoria é ruim, que é, como eu citei aqui, a polícia da segurança, que vem só para encher o nosso saco, né? Que é a fiscalizadora. Então, não podemos pensar dessa maneira, tá? E mesmo porque a auditoria não tem o papel de punir a sua área. Ah, mas eu fiquei sabendo que uma pessoa, a auditoria descobriu alguma coisa, foi mandada embora. Bom, aí você tem que analisar cada caso. Às vezes a pessoa estava realmente desviando, fazendo alguma coisa irregular, né? E aí acabou sendo demitida ou demitido por justa causa, tá?
mas a gente não pode levar a todos o que a gente ouve, né? Você tem que saber realmente o que aconteceu, quais foram os motivadores que a empresa demitiu um funcionário depois da auditoria. Mas não é o papel, vamos deixar bem claro, não é o papel da auditoria fiscalizar e punir e demitir funcionários, tá? Então, por isso, não tenha medo do auditor, da auditoria, e não tenha medo de ser auditor ou ser auditora, né? Porque esse é um processo comum. O jeito certo da gente falar sobre auditoria. A auditoria é uma ferramenta de apoio para você, profissional de segurança, e é uma ferramenta de apoio para a empresa e para os clientes de saber que está correto, que as coisas estão indo bem, que está sendo bem feito. Os auditores, eles contribuem para a segurança da informação através da troca de experiência. Às vezes você pega um auditor que é muito bom naquele determinado assunto e ele te dá uma aula sobre aquele assunto. Então, aproveite a aula gratuita e aprenda um pouco mais. O objetivo no final é proteger a empresa. E uma auditoria bem feita, ela afasta problemas da empresa. Vocês imaginam, se aquele varejista lá vermelhinho tivesse feito uma auditoria decente, não estaria passando pelos problemas que está passando hoje. Isso falando em contabilidade, tá? Vamos falar aí de segurança, que eles também sofreram um ataque enorme lá que custou R$ 1 bilhão para essa empresa. Então, será que a auditoria da segurança também não estava sendo negligente? Nunca saberemos a verdade, não é mesmo? Então, pensem que o trabalho de auditor ele é bastante interessante porque ele também, da mesma forma como eu, ele vai ajudar a proteger os interesses da empresa. O ideal para você ser um auditor é você ter tido a experiência de ter sido auditado antes. Porque você sair do zero para uma auditoria, talvez você vai levar um tempo para entender melhor. Então, o que eu recomendo para as pessoas que falam para mim, eu quero ser auditor, passe um tempo na segurança, passe um tempo aplicando os processos, porque você vai entender muita coisa do dia a dia do profissional que vai te fazer um auditor melhor. Porque você, na hora de você chegar numa checagem, como você já tem o conhecimento do que é feito e de todas as, entre aspas, sacanagens que pode ser feita, você já consegue dar um pulo, fazer o pulo do gato ali e falar, peraí, vamos dar uma olhada naquele lugar. Você já sabe, você tem experiência, você sabe que ali pode ter problemas, né? É como você chegar e chegou em casa, né? A faxineira limpou toda a casa, mas você sabe que embaixo do sofá ela não limpa. Então, você vai direto embaixo do sofá para saber se limpou, né? Você vai olhar lá o lixo para saber se tirou o lixo, entendeu? Então, você já sabe o que pode ser feito de irregular, então você consegue ser um auditor melhor do que uma pessoa talvez que não tenha tanta experiência. Comece aplicando auditoria nos seus próprios sistemas. Ou seja, eu não sou auditor, mas deixa eu conversar aqui com o pessoal e falar assim, olha, você pode, o que a gente chama de cross-check, tá? E isso é uma linguagem da aviação também. O que é o cross-check? Uma aeromoça lá, comissária de bordo, vai lá e fecha a porta, a outra vai lá e checa se a porta foi fechada. Então, dentro da segurança, você pode fazer o cross-check também. Eu fiz um relatório, ou eu apliquei um controle no meu sistema, eu peço para um coleguinha meu vir aqui e checar se está bem aplicado, se está certo o que eu fiz, antes de dar um commit, antes de submeter, né? Eu criei uma regra do firewall, eu peço para outra pessoa vir aqui e checar, porque se eu fizer a regra do firewall errada, eu posso me desconectar e aí, meu amigo, você tem que ir lá e rebootar o servidor, lá o rebootar o firewall, né? Peço para uma pessoa dar uma olhada aqui, eu desenvolvi um código, peço para o meu colega dar uma revisada, e eu reviso o código do meu colega. Então, é um trabalho de auditoria já, que você pode aplicar no seu dia a dia, sem ser auditor. E você já está desempenhando o papel de um auditor, exercitando isso. Então, comece a exercitar a sua capacidade analítica
de olhar para tudo onde você olha, você vê problemas, certo? E também executar a arte do feedback. O que é a arte do feedback? Você vai falar para a pessoa que ela fez algo errado, você não pode chegar assim: "Pô, meu irmão, você fez aqui o negócio errado. Pô, olha que meme que você fez aqui". Tem que chegar com calma, falar: "Olha, amigo, talvez eu acho que tem um problema aqui. Vamos checar? Vamos, o que você queria desenvolver aqui, né? Qual era a sua intenção quando você fez esse código? Vamos dar uma olhada melhor? Será que o cara não pode fazer uma coisa aqui, né, injetar um valor errado aqui e quebrar teu código?" Então existe a arte do feedback. Você não dá um feedback, não dá um retorno para uma pessoa, você fiscalizou um trabalho de uma pessoa, você não vai dar um retorno de qualquer jeito. Tem que exercitar para não magoar a pessoa, para mostrar que você é uma pessoa que quer ajudar e tudo mais. E isso é algo que se exercita, tá? E por fim, aqui para a gente encerrar, que já estamos estendendo bastante essa live, conhecer o time de auditoria ou empresas que fazem auditoria na sua empresa, ou empresas que fazem auditoria no mercado, começar a avaliar o que essas empresas pedem para os seus auditores. Então começa a olhar uma vaga de auditor e leia ali para saber se tudo aquilo que eles estão pedindo para o auditor você sabe fazer. Ou se você não sabe fazer, comece a procurar, pô, o que é aquilo que eles estão pedindo para os auditores? Por que tem que ter esse conhecimento? Por que um auditor tem que saber isso? Por que um auditor tem que conhecer o que é uma ISO tal? O que é o NIST tal? Né? O que é essa lei? Pega a lei para ler, conversa com um advogado para ele explicar o que é a lei, para que foi desenvolvida. Existe a história do projeto de lei. Vá ler sobre o projeto de lei, qual era a intenção do político quando ele criou aquela lei. Então, tem muita coisa para você avançar, para ser um auditor top, né? O melhor auditor possível, vai passar pelo caminho da segurança. Então, tem bastante coisa para você estudar. Espero ter. Eu trouxe esse tema justamente porque algumas pessoas me pediram, né? E espero ter contribuído, então, com a decisão de vocês, se vocês querem ir para a auditoria ou não. E para as pessoas que já são auditores e querem também conhecer a área da segurança da informação. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau.